a parte mais fácil do processo de, de diagnóstico de um filho é o dia em que você recebe o diagnóstico. Não é nem de longe tão difícil quanto o pré-diagnóstico, o processo que uma mãe e um pai encabeçam para conseguir chegar no diagnóstico, e muito menos o pós, quando de fato aquela função da família inteira começa. Hoje eu vou falar um pouquinho nesse vídeo porque eu, Michele, acredito muito que a parte mais fácil de todo esse processo seja o dia em que finalmente te entregam o diagnóstico, dão o nome para o que está acontecendo dentro do processo de desenvolvimento do seu filho. Eu acredito que a parte do pré-diagnóstico seja muito difícil por 4 motivos. O primeiro deles é que é muito solitário para o adulto que vai encabeçar esse processo de investigação, essa jornada buscando as peças para conseguir montar o quebra-cabeça e entender melhor quem é essa criança, como está acontecendo o processo de desenvolvimento dela. É uma parte muito solitária da maternidade, você não consegue conversar com as pessoas, porque você ainda nem tem ainda os argumentos prontos, você não tem os exemplos prontos, e principalmente, como você não está respaldado por alguém, é muito mais comum que você chegue para conversar com uma pessoa e aquela pessoa te fale, até às vezes na tentativa de minimizar a sua possível dor, o seu possível sofrimento, ela fala pra você que é só uma fase, que vai passar, que ela conhece uma criança que também era assim, que o filho dela também era assim, que ela também era assim, que cada criança tem seu tempo, etc e tal. E isso, óbvio que na maioria das vezes vem de um lugar muito bom, as pessoas fazem isso com a melhor das intenções, mas aquilo diminui o peso da sua preocupação. E você, de certo modo, acaba até entendendo aquilo como se fosse uma acusação de que você está exagerando, de que você está procurando problema onde não tem, de que você está tentando problematizar o seu filho ou a sua filha. E não é isso. Na verdade, você está ali fazendo isso com a melhor das intenções, porque você vê que para o seu filho ou para sua filha existe alguma coisa que está gerando um prejuízo muito grande, que está trazendo uma dificuldade muito grande, um sofrimento maior, além do que era o esperado para uma criança da idade deles. E você quer ajudar, na ânsia de ajudar enquanto mãe, você está tentando investigar. Então, quando as pessoas falam isso parece até um pouco ofensivo. Eu mesma, quando estava nesse processo, ficava ofendida, eu ficava, pô, não é possível, sabe? Será que as pessoas não entendem que não é isso? Mas me faltavam palavras, me faltavam argumentos para eu conseguir refutar e ter mais segurança, inclusive, naquilo que eu estava falando. Então, esse processo é muito difícil por si só, já por esse motivo. O segundo grande motivo pelo qual esse pré-diagnóstico é tão complexo é que quando você começa essa jornada, todos nós temos um pouco de conhecimento sobre o processo de desenvolvimento infantil, mas a gente tem um conhecimento um pouco raso. Quando você se torna uma mãe atípica, você tem que aprofundar esse seu conhecimento. E quando você ainda está começando, que você ainda nem sabe o que você vai encontrar, você não tem todos os argumentos, você não consegue entender o que é pista, o que não é, o que é sinal, o que não é, o que é relevante, o que não é. Você não consegue entender a conexão entre questões que parecem muito desconectadas, mas que lá na frente você vai entender que elas estavam muito conectadas. Então, assim, isso torna também muito difícil. Isso, inclusive, torna lá no pós muito difícil o processo de entender que não existe uma parte de culpa sua pela demora para chegar na resposta. Às vezes a gente pensa assim, é comum a gente pensar assim, poxa, como eu não percebi isso antes? Como para mim isso não estava óbvio? Eu estava ali desde pequeno, por que eu não pensei em falar sobre isso? Por que eu não fiz determinado estímulo para trabalhar isso desde pequeno, quando a neuroplasticidade era maior, entende? Então, isso é um processo muito difícil um motivo muito difícil dentro do processo do pré-diagnóstico, que torna tudo muito sofrido para os pais. Outro ponto que dificulta muito é quando a criança tem habilidades muito preservadas, fica muito mais difícil ainda reconhecer aonde estão as dificuldades, aonde estão os prejuízos. Primeiro, porque parece que não faz sentido. Que a gente tem uma ideia muito errada de que crianças com diagnóstico são, na verdade, um grande poço de dificuldades, elas não podem ter habilidades. E é muito errado isso, né? Muito pelo contrário, todos nós temos habilidades, inclusive as crianças com diagnósticos, crianças atípicas, né, neurodivergentes e tal. E então, porque a gente tem essa ideia, a gente às vezes olha para um filho ou para uma filha com tantas habilidades preservadas, você fala, poxa, anda, brinca, conversa, faz amigos, participa de festas, vai bem na escola, aprende tal coisa, brinca de tal jeito, e torna muito difícil. E parece que aquilo lá vai fazendo você, em parte, se achar uma mãe meio louca, meio neurótica, meio exagerada, e em parte, pensar, poxa, será que eu tô, sabe,
tentando achar uma coisa que não existe, sabe? Você começa a entrar numa paranoia que você fala, não é possível, sabe? Ele se desenvolve tão bem em tantos aspectos, como assim? Não existe esse diagnóstico, eu estou sendo louca, neurótica, exagerada. Então isso torna muito difícil, principalmente o processo da construção da segurança e da autoestima da mãe, porque você começa a julgar a sua capacidade de conseguir interpretar como está acontecendo o processo de desenvolvimento do seu filho e da sua filha, sabe? Em alguns momentos eu já me peguei até pensando assim, poxa, será que eu estou sendo assim injusta, sabe? De ficar olhando coisas que não existem e ficar diminuindo o valor do meu filho, tentando achar um diagnóstico onde não existe, porque olha só, A, B, C, D, que ele faz tão bem, como assim? Sabe? Será que eu só fico focando em uma coisa que simplesmente é uma característica dele? Né? Então é muito difícil isso, porque isso abala muito a sua confiança enquanto mãe. Muito complexo esse processo e torna o pré-diagnóstico muito difícil. E o quarto motivo que torna também tudo muito difícil é o quanto a própria rede de apoio, numa tentativa de te ajudar e por não serem as pessoas que estão presentes em todo momento, tornam a sua visão mais turva ainda. Às vezes, os tios, os amigos, os avós, padrinhos, são pessoas que amam muito a família, amam muito a criança, mas encontram a criança em determinadas situações que não são uma amostragem, não compõem uma amostragem suficiente para dar para essas pessoas a mesma percepção que você, que está junto na rotina todos os dias da semana, tem. E aquilo torna muito difícil, porque no começo você quer compartilhar com outras pessoas, porque você meio que quer, inclusive, sentir aquela tal daquela segurança, daquela confiança no que você tá percebendo, sabe? Você quer chegar pra alguém e falar assim, nossa, eu tô percebendo que tal e tal e tal coisa não estão caminhando como deveriam, ou tá muito difícil pra ele. E você gostaria, no fundo mesmo, que a outra pessoa chegasse pra você e falasse, putz, eu também acho, você tem toda a razão. Por que você não vai conversar com fulano, fulano, sabe? Pedir uma opinião e etc e tal. No fim das contas, quando a gente pergunta pra alguém, é isso que a gente queria. Só que essas pessoas que convivem menos com a criança e convivem em situações que não fazem parte da rotina, que não tem com tanta frequência, com tanta intensidade, aquelas evidências de onde estão as dificuldades e os prejuízos ali presentes, essas pessoas não vão ter a mesma impressão que você. Então é óbvio que elas vão falar isso pra você. Porque pra elas não existe aquela questão, entende? Elas não falam isso por mal, elas não falam, elas podem até falar de uma forma que te magoe muito, mas elas não falam por mal. Elas falam porque pra elas não é a impressão que tá passando, entende? Então isso também torna tudo muito difícil. E aí chega o momento do diagnóstico, que na visão de quem vai começar a jornada é o dia mais triste, mas não é. Esse é um dia, ele é um misto de emoções, na verdade. O dia em que você recebe o diagnóstico ou o dia em que você ouve de um especialista, você está certa, existe realmente algo que a gente precisa investigar. O dia que você ouve isso, ele é um dia composto de um misto de emoções, principalmente para os pais de crianças que têm boa parte das habilidades preservadas. Porque você passou tanto tempo ouvindo que você era neurótico, que você estava procurando coisa que não existe, que você estava tentando achar diagnóstico que não tem ali, e que a criança está se desenvolvendo super bem e tal, e você estava enxergando, você passou tanto tempo vivendo isso, questionando inclusive a sua própria capacidade de apoiar o processo de desenvolvimento do seu filho e da sua filha, que no dia que o especialista te fala isso, você tem, obviamente, uma grande tristeza por saber que vocês vão entrar por um caminho que não é o que a maioria das crianças percorre, e por não ser o percorrido pela maioria, é um caminho desconhecido, e por ser desconhecido ele é muito assustador, porque você não sabe o que vai vir ali, mas ele também é de grande alívio. Eu lembro de ter chorado de alívio o dia que eu conversei com os profissionais dos meus filhos e eu tive essa devolutiva, não do nome exato do que estava acontecendo, mas a devolutiva do sim, você está certo, existe alguma coisa, você tem toda a razão, essa é uma dificuldade que o seu filho tem e a gente precisa olhar para ela com certeza. Que bom que você começou a fazer essa investigação, porque até ali, até esse momento, até alguém chegar para você e te dizer que você está certa em seguir essa investigação, digamos assim, até ali parece que para a maioria você está sendo a mãe errada, a pior mãe do mundo, está tentando problematizar o seu filho. E não é, você está tentando ajudar. E aí chega alguém que finalmente fala para você, sim, você está certa, você fez bem em fazer isso, aquilo me trouxe um alívio enorme. Quem já viveu essa situação sabe, parece que você estava subindo na superfície, assim, do mar, sabe, de um mergulho muito profundo, e não chega o ar, e você finalmente chega na superfície e faz, recupera o seu ar, é uma coisa, assim, muito impressionante o quanto vem, obviamente, a tristeza, mas vem também o alívio, porque você percebe que você estava fazendo a coisa certa para o seu filho. E é só isso que um pai e uma mãe querem fazer.
o melhor para apoiar o processo de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizado dos nossos filhos. Então esse é um momento que, apesar dele ser muito triste, porque torna muito concreto uma coisa que por enquanto era uma dúvida, que você no seu íntimo desejava mesmo que você estivesse enganada, ao mesmo tempo também traz muito alívio, porque você sabe que ali você começa a ganhar um pouco mais de conhecimento sobre o caminho que vai trazer menos prejuízos, menos sofrimento para o seu filho ou para sua filha. Você vai começar a conseguir conhecer os métodos que vão ajudar seu filho ou sua filha, que vão colocá-los numa zona de conforto um pouco maior do que a que eles estão, né? Encontrar as ferramentas que eles precisam para eles conseguirem funcionar melhor, pensando no bem-estar deles. Então isso é realmente um divisor de águas. E aí você começa a próxima etapa, que é a etapa do pós-diagnóstico, que também é muito complexa. E eu acho que ela é difícil por 4 motivos. Aqui são os 4 desafios que um pai e uma mãe que acabaram de receber o diagnóstico do filho vai encontrar com certeza, não importa qual diagnóstico, você vai encontrar esses 4 desafios. E eu queria que tivessem me falado sobre isso, para eu entender o que tinha ali pela minha frente. O primeiro deles é entender que você está entrando numa nova fase, que você vai precisar reajustar todas as suas expectativas e todos os seus planos em relação à rotina, a planejamento, a projetos da sua família inteira. Não é só do seu filho, é da família inteira. E isso é muito importante. A gente acha, às vezes, que se refere só ao filho que recebeu o diagnóstico, mas não é nem de longe isso. É uma revisão de projetos, planos, sonhos, expectativas para a família inteira. Enquanto a família inteira não se percebe como um núcleo, e, de novo, aqui é importante a gente entender uma coisa, sem colocar a criança típica no centro, né, desse núcleo. A família inteira, como um núcleo, todos ali com o seu devido peso para as decisões, enquanto você não entende isso, que você precisa rever os projetos de todos, muita coisa ainda não vai conseguir sair do lugar. Você vai ficar trabalhando como se fosse com um cobertor curto, você vai cobrir uma coisa e vai descobrir outra, vai cobrir uma coisa e vai descobrir outra. Então isso é muito difícil nesse processo, é uma coisa que eu gostaria de ter entendido antes. A segunda coisa que torna tudo muito difícil é que no ímpeto de sair daquela situação logo, que você fala assim, não, eu vou resolver, a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo. E isso é péssimo. É péssimo porque sobrecarrega os adultos, sobrecarrega a criança, deposita uma quantidade de expectativas na criança e na equipe terapêutica muito grande, gera uma possibilidade de frustração muito grande dentro do prognóstico da criança para a família inteira. Então, assim, é muito complicado quando você tenta querer sair fazendo tudo ao mesmo tempo, porque é uma mudança tão grande que não dá tempo de ninguém se reajustar, não dá tempo de ninguém entender o que esperar, como funciona um processo de terapia, de intervenção, quais são os objetivos e etc e tal. Então é importante você entender por onde você precisa começar e começar por ali, com calma, porque se você tentar sair fazendo tudo de uma vez só, você vai conseguir fazer, mas provavelmente você vai conseguir fazer por 3, 4 meses. Depois você ou alguém mais da família vai colapsar, ou vai acontecer alguma outra coisa, o irmão ou a irmã que não são atípicos vão ter alguma questão emocional, por não estarem também ali sendo observados e priorizados dentro da dinâmica da família também, ou o casamento entra numa crise, ou o seu emocional, de quem está encabeçando essa corrida, né, entra em crise. Então, é muito complicado quando você assume o papel de que você precisa resolver tudo ao mesmo tempo. O terceiro ponto, que também torna esse pós-diagnóstico muito difícil, e que eu queria ter entendido muito antes, é que nem tudo que ajuda a criança, que ajuda o processo de desenvolvimento da criança atípica, ajuda a família. E é importantíssimo preservar a família. Muitas vezes você vai encontrar uma terapia que parece ótima, mas aquela terapia vai significar ou um investimento financeiro muito alto, e aí você vai ter que sacrificar coisas além do que vocês deveriam para conseguir fazer aquela terapia, ou você vai encontrar uma terapia que significa levar aquela criança à exaustão, ou que significa levar você própria à exaustão, ou não estar presente em muitos momentos do irmão ou da irmã, e isso também é muito crítico. E tudo isso é muito importante, você ter esse olhar, para entender que nem tudo que é importante, que pode ser uma virada de chave para o processo de desenvolvimento da criança atípica, é necessariamente a melhor escolha. Porque se você não prioriza a saúde da família, a saúde do casamento, a saúde dos irmãos daquela criança atípica, você não consegue ter uma qualidade garantida
na própria conduta da terapia da criança. Teve um momento em que eu comecei a fazer uma terapia para o meu filho, eu tinha que atravessar a cidade, e eu ficava a tarde inteira fora, para conseguir levar o meu filho. E era uma terapia muito boa, eu gostava muito da físio, eu gostava muito da terapia, do método que era feito, achava ótimo. Mas eu comecei a perceber que os irmãos estavam muito tristes. E aí, fazendo uma dinâmica que uma pessoa me indicou, que eu achei muito legal, o objetivo era que um dos irmãos, que na minha visão era o que estava sofrendo mais com aquela minha ausência, né, durante a tarde, para levar o irmão na fisioterapia, o meu objetivo era que durante essa dinâmica ele falasse para mim ali o que estava acontecendo. E para minha surpresa, o outro irmão despejou em mim muito claramente, com uma habilidade assim surpreendente para uma criança de 4 anos e meio, que ele estava muito, muito, muito triste porque eu estava abandonando esse meu filho durante a tarde para levar o irmão na fisioterapia. E aí, em um outro momento, ele falou para mim que ele queria muito fazer fisioterapia, porque daí assim, pelo menos, ele ia conseguir ficar comigo. E aquilo ali me quebrou em pedaços, eu fiquei muito mal. Me culpei durante muito tempo por isso, mas eu fiz com a melhor das intenções para o processo de reabilitação do meu filho com paralisia cerebral. Mas talvez se eu tivesse esse conhecimento de que nem tudo que ajuda a criança é a melhor escolha para a família inteira, talvez eu não teria escolhido esse caminho. E por isso que eu resolvi colocar isso no vídeo, porque isso é muito importante. E o quarto e último ponto que eu acho que dificulta todo o processo é o de não saber o que priorizar. Isso é muito difícil, e isso é uma decisão que cabe realmente aos pais. Você pode ter o conselho do médico, você pode ter o conselho do terapeuta, mas cabe aos pais entender o que eles precisam priorizar. E é muito difícil, a gente às vezes até pelo nosso próprio ego, dentro do processo de desenvolvimento, né, do nosso filho atípico, ou das nossas expectativas, do que a gente esperava que os nossos filhos fossem, se tornassem, né, é comum que a gente acabe escolhendo caminhos que não são necessariamente os que deveriam ser escolhidos. Então, às vezes, por exemplo, uma questão de uma criança que tenha uma estereotipia muito grande, que seja algo que, aos olhos de pessoas que não entendem, pareça só algo estranho. E, às vezes, os pais, na ânsia de fazer aquela criança pertencer, colocam aquela criança com o objetivo dentro de uma terapia para extinguir aquela estereotipia, quando, na verdade, o que aquela criança mais precisa é de uma terapia para trabalhar uma forma de comunicação, ou uma terapia sensorial para conseguir regular o próprio corpo. Então, aquela estereotipia, né, de um modo, com uma questão secundária, talvez, inclusive, seria amenizada. Então, é importante a gente saber o que priorizar. Eu tive um momento do processo de terapia do meu filho, que eu tive que escolher, ele estava com muita terapia durante a tarde, e eu percebi que uma das pessoas da equipe estava querendo priorizar uma questão da parte do motor fino, e que é óbvio muito importante, e que se eu pudesse, né, fazer os 3 grandes pedidos para o gênio da lâmpada, eu com certeza também pediria isso, para que ele tivesse o motor fino muito bem desenvolvido, porque eu sei que isso tem uma relevância muito grande dentro do processo de desenvolvimento global, mas eu percebi que naquele momento aquilo não era uma prioridade, e que o impacto que aquilo ia ter dentro da escola ia ser muito maior se eu tomasse a decisão de seguir por esse caminho, do que se eu optasse por fazer o que eu fiz, que foi seguir com adaptações no material, seguindo o processo de alfabetização dele para ele acompanhar a turma do ponto de vista pedagógico, sem fazer a letra escrita, usando letras móveis. Então eu priorizei, e eu só consegui tomar essa decisão com muita confiança, com muita segurança, com muita calma, porque eu já estava em um processo mais avançado meu de consciência dentro da minha maternidade atípica. Eu já entendia muito claramente que algumas questões eu não ia resolver para o meu filho agora. Na verdade, não existem questões que você resolve, né? Eu não ia encontrar os métodos, as ferramentas naquele momento para o meu filho nessa questão. Talvez, quando ele for maior, quando ele próprio tiver a consciência completa do impacto daquilo, do interesse daquilo para a vida dele, talvez ele queira virar para mim e falar: mãe, agora eu quero fazer uma terapia para melhorar aqui, ó, minha habilidade manual, porque eu quero fazer isso, 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 e tá me atrapalhando e eu quero dar um jeito. Então, é importante você saber priorizar. Tem uma terapeuta do meu filho maravilhosa que ela fala muito uma coisa: quando as coisas fazem sentido para a criança, o processo de desenvolvimento começa a acontecer, seja da forma que for, seja com a adaptação que for, mas ele começa a acontecer. Mas antes precisa existir na criança o interesse, aquilo precisa fazer sentido. Enquanto não fizer sentido e a criança não tiver o interesse, ela não entendeu o porquê e não quiser ter aquela parte, né, de aprendizado dentro do pacotinho de ferramentas dela, enquanto para ela não fizer sentido por que ela precisa aprender e fazer aquilo, ela não vai fazer.
Então tem coisas que você precisa dar tempo ao tempo. E aí, em paralelo a isso, você tem que ir priorizando o que são os mais relevantes dentro do desenvolvimento macro, sabe? Olhando pro, pro longo prazo. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que, entre eu ter que escolher sentar o meu filho da forma correta, para ele é muito difícil sentar no chão da forma correta, ele prefere sentar em W, que é horrível pro físico dele. Mas entre eu escolher para ele sentar em W e eu permitir que ele siga em uma interação com outra criança, é preferível que eu deixe ele sentado em W, prejudicando o quadril e prejudicando o joelho, e ele evolua em questões sociais, emocionais e de linguagem, e de imitação, e de troca, e etc., do que eu ficar corrigindo a postura, a forma dele de sentar, e não permitir que ele tenha aquele ganho, porque este ganho é muito mais impactante no longo prazo, no processo de desenvolvimento dele, e inclusive muito mais determinante para o nível de autonomia e independência que ele vai ter na vida adulta. Então, isso é muito importante, você saber priorizar, você não vai conseguir cobrir tudo ao mesmo tempo, então é importante saber priorizar. Enquanto você não entender que você precisa priorizar, né, trabalhar isso na sua cabeça, aceitar isso, que você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, e entender o porquê que algumas coisas precisam ser mais importantes do que outra, você não vai conseguir tomar essas decisões e não vai conseguir tomar, inclusive, com uma consciência mais leve. Isso é muito importante. Eu quis trazer esse vídeo hoje porque eu acho que são coisas que eu queria muito ter ouvido, que são muito difíceis. Para quem não sabe, eu sou mãe de trigêmeos, um com paralisia cerebral desde pequeno, mais 2 irmãos que são crianças que têm um desenvolvimento, que seguem alguns aspectos do curso diferente da maioria das crianças, então a gente faz um acompanhamento, eles fazem intervenção, e aí eu acho que assim, de tudo isso que eu falei, o grande conselho que eu queria deixar para você que eventualmente chegou até esse ponto do vídeo, você provavelmente está num processo ou de caminhando atrás do diagnóstico do seu filho, ou acabou de receber, ou está começando a jornada agora para desenhar qual vai ser o acompanhamento terapêutico dele, e o que vocês vão fazer, o que é para fazer agora, o que pode esperar um pouco, etc e tal. O meu conselho para você é foca, antes de tudo, em conhecer quem seu filho é. E aí aqui eu acho que é importante você entender que o seu filho vai muito além das dificuldades que te levaram a esse processo de investigação, do diagnóstico, né, e tudo mais. Todo mundo tem habilidades. A gente precisa tentar encontrar essas habilidades, mas todo mundo tem habilidades, então exige um esforço seu, óbvio, eu sei disso, para você conseguir olhar além das dificuldades, mas é importante que você encontre as habilidades dos seus filhos, do seu filho, da sua filha, e que você encontre formas de valorizar isso no dia a dia, isso é extremamente importante. Que você reconheça quem seu filho é. Não é o seu filho que tem o diagnóstico, o seu filho ele já existe, ele tá ali, o diagnóstico só serve para você cumprir uma parte burocrática, entende? Seu filho já existe, ele tá ali, você precisa investir parte da sua energia tentando conhecer quem seu filho é, quais são as dificuldades dele, obviamente, para você conseguir apoiar de certa forma, e as habilidades. E o mais importante de tudo é não focar suas energias em ficar tentando arrumar seu filho ou a sua filha. O que você precisa entender é que dentro de uma jornada típica, o que a gente faz não é tentar mudar quem o nosso filho é. O que a gente faz é tentar encontrar qual ferramenta, que não é comum para a maioria das crianças, qual é a ferramenta que a gente, enquanto pai, enquanto mãe, precisa ajudar os nossos filhos a encontrarem para colocar na caixinha de ferramentas que eles vão levar para a vida adulta, para que eles consigam funcionar bem de forma independente. Entende? Então isso é muito importante, você ter a consciência disso. Você não vai conseguir mudar o seu filho para que ele leve para a vida adulta a mesma caixinha de ferramenta que todas as crianças vão levar. E você precisa entender que o seu filho precisa de ferramentas diferentes, porque ele é diferente, ponto, acabou. Aceite isso, e aí a partir disso pense, como eu posso ajudar o meu filho ou a minha filha a conseguir encontrar as ferramentas que eles precisam para conseguir, mesmo com essa dificuldade, funcionarem bem, viverem bem. E como eu posso encontrar para os meus filhos as ferramentas que eles precisam para que eles, tendo essa habilidade, consigam ser valorizados, reconhecidos, se sentirem bem, que é o mais importante de tudo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês nos próximos conteúdos.